e fala também da ideia do presidente do Corinthians em antecipar um caminhão de dinheiro, grana que viria para o próximo presidente alvinegro. Para completar, torcida do Corinthians pedindo intervenção na porta do Ministério Público, mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. E o Corinthians estuda antecipar 30% das receitas de 2027. A gente está falando de uma grana que pode chegar a mais ou menos 240 milhões de reais. Essa é a estratégia do presidente Osmar Stabile para tentar frear a crise, impedir que o Timão siga atrasando os salários e eventualmente até consiga dinheiro para o pagamento do transfer ban, que permitiria ao clube voltar a registrar atletas antes do fechamento da janela em 11 de setembro. O Estatuto do Corinthians permite que um presidente antecipe até 30% do valor da receita da próxima temporada. Só que vale a lembrança de que o Stabile é presidente do Corinthians somente até dezembro. Ele vai tentar a reeleição, mas ninguém sabe se ele estará na cadeira de presidente na próxima temporada. O orçamento para 2027 não está fechado, mas o de 2026, sem venda de atletas, prevê a possibilidade de o Corinthians faturar 806 milhões. Se você antecipar 30% dessa receita, a gente está falando de mais ou menos 240 milhões de reais, que salvariam as contas desse ano, mas criariam um enorme problema a ser resolvido pelo próximo presidente em 2027. Hoje o Corinthians deve 15 milhões de reais a seus atletas, com direitos de imagem, férias e premiações. A partir dessa quinta-feira serão 25 milhões de dívida por conta de mais 10 milhões de reais referentes aos direitos de imagem do mês de julho. O Timão ainda tem 3 transfer bans ativos contra si, além de uma dívida via regime centralizado de execuções de 237 milhões de reais. Você gosta dessa ideia de antecipar 30% da receita da próxima temporada? Acha bacana com o próximo presidente? Ou o problema e o objetivo é pensar só no agora? Curioso para saber a sua opinião. O Corinthians fez pressão e se manifestou na sede do Ministério Público em São Paulo na tarde dessa quarta-feira. A torcida foi para pedir intervenção judicial no Timão. Talvez eles nem saibam as consequências de uma intervenção judicial. Mas bora destacar o que disse o presidente da Gaviões, o Alê, que participou desse movimento, abre aspas, os promotores do Ministério Público não são nossos inimigos, são nossos aliados hoje, para começar essa limpeza ética e moral em todo sentido aí dentro do Parque São Jorge. Inicia-se aqui um processo de limpeza dentro do clube. Quem é corintiano de verdade vai querer essa limpeza. Só para lembrar que o Vasco da Gama está com intervenção judicial. E até para pedir um empréstimo para o futuro novo dono do clube, o Marcos Lamáquia, há necessidade da aprovação na justiça, o que foi reprovado, causando enormes dificuldades no Vasco. Talvez essa intervenção judicial exigida por torcedores leve o Corinthians a uma situação ainda mais drástica. Embora, de fato, deixar como está parece algo bem complicado. O Corinthians é muito mal gerido há bastante tempo e a maior prova disso é de que as dívidas não param de crescer e o time tem sido cada vez menos competitivo dentro de campo. O que você pensa sobre intervenção judicial? Qual o futuro para o Corinthians? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E qual a intervenção judicial é a melhor coisa para o Corinthians? Só a justiça, com a pressão da torcida, pode expulsar esses vermes de libertar o clube. Oremos. Esse tema é super importante, eu tô louco para falar com vocês sobre isso. Hoje, líderes das principais organizadas do clube foram até a sede do Ministério Público, tá? Para fazer um movimento pedindo a intervenção judicial. O objetivo do torcedor é que todos os atuais dirigentes do Corinthians sejam expulsos do clube e o clube passe a ser administrado de forma judicial, pela justiça. Só que, imagino que quase nenhum dos torcedores que foi até a porta do Ministério Público pedindo essa intervenção judicial se deu ao trabalho de entender, de estudar, de ler como é que funciona uma intervenção judicial. Quero logo de cara, Edmar, deixar bem claro que se o Corinthians já estivesse em uma intervenção judicial, não existiria a mínima chance de Memphis Depay ter seu contrato renovado. Então aqui já vem a grande primeira contradição. Eu acho que 99% das pessoas, torcedores do Corinthians que queriam que o Memphis permanecessem, agora também querem intervenção judicial. Mas se você tem um interventor, se você tem a justiça decidindo as coisas, você pode ter certeza que todas as decisões impopulares elas vão ser tomadas.
Corinthians vai ter de diminuir essa folha de 33 milhões de reais por mês para 20 milhões de reais mensais. Os caras vão vender, aparece uma proposta pelo André, eles não vão ficar discutindo se a proposta é boa, se dá para melhor. Eles vão vender, porque eles precisam colocar dinheiro em caixa. Vai aparecer uma proposta, vai aparecer um negócio de um bom jogador, o interventor não vai nem discutir, não tem como contratar, vai ficar com o jogador da base, mas o time tá horrível, vai cair, dane-se. Cara, isso que vocês não estão entendendo. Com intervenção judicial, não tem negociação, não tem jeitinho. É ir para uma medida extremamente drástica, radical. Entendo que o torcedor corintiano esteja não vendo uma luz no fim do túnel, entendendo que o clube do jeito que tá vai fechar as portas. Mas, cara, intervenção judicial é o pior remédio de todos. Só para lembrar, o Vasco está em intervenção judicial. E o Marcos Lamacchia, que é o possível novo dono da SAF do Vasco, assim que todas as burocracias forem cumpridas, o Lamacchia quer colocar 150 milhões de reais no clube. A justiça não permitiu que ele colocasse esses 150 milhões de reais antes de uma auditoria. É isso que vocês não estão entendendo. Para mim, a intervenção judicial é uma grande maluquice. Nicola, boa noite. Talisca pode jogar no Corinthians em 27? Procede. Hoje 2-1 para o Cruzeiro. O Aleilton, ele chegou a dizer, numa entrevista, que teve perto de se mudar para o Corinthians ou Bahia, no começo desse ano, né? Mas isso foi antes de renovar o contrato com o Fenerbahçe. A renovação garantiu um aumento salarial e a permanência dele por mais tempo. Então, cara, são opções que o Talisca e o Malcom fazem, né? O Talisca e o Malcom, no Brasil, seriam titulares de qualquer time, do Flamengo, do Palmeiras, qualquer time, qualquer um. Seriam titulares absolutos. Se o Talisca e o Malcom jogam no Flamengo, eles são titulares absolutos. Se eles jogam no Palmeiras, da mesma forma. E não ganhariam tanto quanto ganham fora, mas estariam muito mais perto da seleção brasileira do que jogando, por exemplo, no Al Hilal e no Fenerbahçe. Mas são opções que os caras fazem, né? Cheguei a dizer isso pro Talisca. Falei, Talisca, se você vem pro Brasil e repete aqui o sucesso que você faz nos clubes daí, você em 3 meses tem seu nome pedido pela seleção. Ele falou, mas Nicola, eu ajudo muita gente, então não dá para eu pensar assim. Falei, tá bom. E Memphis Depay será bem mais barato no novo contrato do que no anterior, aquele que custava ao Timão 6 milhões de reais por mês. Entre outras coisas, não há mais ajuda de custo. O Memphis ainda exigia 250 mil reais por mês, que ao fim do contrato de 2 anos custariam 6 milhões de reais ao Timão. Essa ajuda de custo não existirá. Assim como uma série de outros benefícios, quero explicar nesse vídeo, tudo a que terá direito o Memphis Depay. Antes, contextualizar, na noite dessa segunda-feira, antes da assinatura da renovação, houve uma reunião no CORE, o Conselho de Orientação, e por 7 votos a 6, o CORE recomendou ao presidente Osmar Stabile que levasse essa negociação adiante. O Memphis é esperado nessa terça para começar a treinar para se colocar à disposição para a partida de quinta-feira contra o Rosário Central, partida de volta das oitavas de final da Libertadores da América. A partir de agora, o Memphis Depay terá direito a um salário de 2 milhões de reais livres de impostos por mês. Por salário, entenda, salário em carteira e direitos de imagem. Os benefícios não param por aí. O Memphis ainda terá direito a 42 milhões de reais da dívida calculada, da dívida realizada durante os 2 primeiros anos. O Corinthians não conseguiu fazer o pagamento dos bônus e esses 42 milhões serão divididos em 4 parcelas iguais de 10 milhões e meio de reais. O Corinthians vai ter um prazo de no máximo 40 dias de atraso em cada parcela. Se pagar depois desses 40 dias, o valor de 42 milhões salta para 77 milhões de reais. Seria, na visão do Memphis, o valor original, graças a multa, juros e correções monetárias. Para completar, o Memphis ainda vai ter direito a 7 milhões e 700 mil reais de verbas com marketing. Ele pedia 14 milhões e meio. O Timão já conseguiu esses 7 milhões e 700 mil. Boa parte da grana vem da Fatal Fans. Para completar, o Memphis ainda conseguiu direito a 2 eventos na Neoquímica Arena ao longo dos 2 anos. São eventos que ele vai organizar com 50% da receita destinada a seu staff. E tem também direito a 13% dos prêmios por títulos. Qualquer premiação que a Esportes dá sorte pagar o Corinthians e o Memphis fica com 20%. Parece bastante, e mas se compararmos a tudo a que tinha direito o Memphis Depay no primeiro contrato, dá para dizer que esse ficou bem melhor para o Timão. E o Osmar Stabile, que foi extremamente criticado pelo torcedor, acabou garantindo uma economia gigante ao Corinthians.
Com essas idas e vindas, esse processo bastante atrapalhado, Memphis Depay se tornou mais barato para o clube. O que você pensa sobre a renovação e os números que eu citei? Já usa o espaço para comentário para opinar, só não esquece de deixar like. Fala família, beleza? Mais um giro de notícias atualizadas, exclusivos e importantes do Corinthians nesta quinta-feira. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Não esqueça de centrar o like. Um grande abraço, até o próximo vídeo.